Hello guys, welcome back. Voltando então, galera, a gente está na unidade 2. Vimos a parte de vocabulário, de leitura e de listening, da página 23 até a página 26 no primeiro vídeo. Nesse agora, a gente vai focar na parte de gramática, tá? Já que a gente está falando de regras, quando a gente fala em regras, a gente tem que falar sobre obrigação e sobre permissão. Quando a gente fala se a gente pode ou não fazer alguma coisa, se a gente tem a obrigação ou não para fazer aquela regra, dever de casa, trabalhos domésticos e tudo mais. Então, na página 27 do livro de vocês, que foi dada no nosso handout, né, que tem lá no universo do aluno esse exercício e essa página, eu vou fazer juntamente com vocês, vou debater e aí vou explicar para vocês. O primeiro listening que a gente tem é um texto pequenininho, amarelinho, que está no início da página 27, tá? Eu vou colocar o áudio desse texto, vou colocar aqui, mostrar para vocês. Deixa eu compartilhar aqui meu som. Então, áudio 17. Vocês vão acompanhar esse texto e vocês vão marcar aí. Read Mark's message. When can Mark use his phone? Quando que ele pode usar o celular? Então, vocês vão checar aí e depois a gente vê no gabarito. Track 17, Unit 2, Grammar, Exercise 1. My school lets us use our cell phones at lunchtime, but we aren't allowed to use them during class. The teachers make us put our phones in our school bags, but I can use my phone before and after school. Mark, Boston, Massachusetts. Ok? Bom, então ele falou que pode usar antes da aula, pode usar na hora do almoço e depois da aula. Então, nós vamos colocar um check aí no primeiro exercício nas opções 1, 3 e 5. Confere? Então, ele está falando aí. A gente já está introduzindo um novo vocabulário. Quando ele fala no texto, ele diz o seguinte: My school let us use our cell phones at lunchtime. Então, esse lets us, porque está na terceira pessoa do singular, a escola nos permite, nos deixa, aí é uma permissão. Então, a gente vai usar o to let para permissão. But we aren't allowed to use them during class. Nós não temos permissão, não podemos, não somos permitidos, vamos dizer assim, trazendo ao pé da letra. Não nos é permitido usá-los durante a aula. Acredito que como vocês lá na escola, como vocês, né, vocês não possam também usar durante a aula, a não ser que seja para a gente checar alguma coisa, algum vocabulário, e aí a gente abre uma exceção, né, naquele momento. E aí ele diz, the teachers make us put our phones in our school bags. Então, nas 3 primeiras linhas desse texto, percebam, na primeira linha tem lets us, que eles nos deixam, we aren't allowed, nós não somos permitidos, não podemos, e teachers make us, o make como sendo obrigação. Então, nós temos os 3 usos dos verbos que a gente vai estar usando aqui na unidade, tá? Só para a gente recapitular aqui o gabarito desse exercício que vocês têm aí no universo do aluno, tá? Então, eu vou colocar aqui, página 27, o número 1, 3 e 5, tá aqui, ó, para a gente colocar nesse primeiro exercício. Então, vamos à gramática, né, gente? Temos um quadrinho aí no número 2, acompanhem comigo todos na página 27. Não vou ficar colocando a página de livro aqui, porque vai ficar chato para vocês estarem entendendo. Olhem para o livro de vocês. Vocês vão ver que tem um quadrinho dividido em permission, be allowed to, and let. E tem um quadrinho mais abaixo, um pouquinho, falando em obligation, make. Então, se você quiser dizer que você faz o seu irmão arrumar a cama quando o seu pai não está, que a sua mãe deixa vocês, então a gente vai estar usando esse tipo de construção. Ou que vocês não podem abrir a porta para um estranho. We aren't allowed to open the door.
ok? Nessa época de pandemia, we aren't allowed to be in crowded places. Nós não podemos, não temos a permissão de ficar em locais lotados, embora muita gente esteja fazendo tudo errado, né? É uma parte que não está levando isso a sério e a gente vai acabar vendo as consequências daqui a pouco, infelizmente, disso, né? But, vamos dizer assim, government lets us go to the supermarket, go to the drugstore. Então, nos é permitido, o governo deixa que a gente vá ao mercado, à farmácia, às drogarias, aos lugares essenciais, ao hortifruti, né? Enfim. Então, aí nessa primeira parte, seguindo comigo no quadrinho, we're allowed to use devices at lunchtime. Nós podemos usar devices, são aparelhos, né? During lunchtime. We are allowed, quer dizer, nós temos permissão, somos permitidos ou temos permissão para isso. We aren't allowed to use them during class. Nós não temos a permissão de usá-los durante a aula. E aí a pergunta, are you allowed to hang out there? Vocês podem ficar lá, vocês têm permissão para isso. Embaixo, my school, us use our cell phones at lunchtime. Então, a nossa escola deixa que a gente use. Ou eu falo que a escola deixa a gente usar, ou eu falo que nós temos a permissão para usar. Ou eu digo, we are allowed, or school lets us use. Entenderam a diferença? Então, assim, ou eu falo que a escola deixa a gente usar durante o intervalo ou antes das aulas, ou que nós temos a permissão de usar. Então, são essas duas formas de falar sobre permission. Quando você tem a permissão de, ou quando alguém deixa, ok? É dessas duas formas. E aí a gente tem mais algumas frases. She let us use a dictionary app. My parents don't let us shop online. Do your parents let you chat online after 11 p.m.? Okay, talking about obligation. The teachers make us put our phones in our school bags. Quer dizer, os professores fazem com que a gente coloque os celulares na mochila durante as aulas, ok? Então, assim, teachers make us, eles nos fazem guardar os celulares, ok? E aí a frase de baixo, he doesn't make us study on weekends. Então, percebam que em todas as frases está dando sempre uma frase afirmativa, uma negativa e às vezes até mesmo a interrogativa para vocês verem o uso dos auxiliares e relembrando, tá? Porque essa parte de verbos não é matéria nova pra gente, tá tudo no presente aqui, tá? Mas só pra gente estar recapitulando. E aí, no número 3, vocês agora têm que escolher a afirmativa correta, tá? E aí, eu entendo a dificuldade que alguns alunos têm na hora de vocabulário, de entender, porque se você não entender o que está escrito, você não vai, talvez, saber em qual opção usar. Então, vou dar algumas dicas para vocês. A número 1, por exemplo, ela já está feita, mas vamos dar uma lida. Está dizendo assim, our school lets us wear sneakers. A nossa escola deixa que a gente use tênis, sneakers, ok? Então, se a escola deixa, uma dica, tá na afirmativa, let's, bota um maisinho lá na tua frase. Então, se ela deixa, você tem duas opções aí. Letra A, we can wear sneakers. E na letra B, we have to wear sneakers. A gente pode usar tênis ou a gente tem que usar tênis? Aqui, eu não vou dizer que a gente tem que usar. A escola deixa. Mas pode ser que você também possa usar uma outra coisa, né? Que tenha que usar tênis. Se fosse a letra B, seria a seguinte frase. Our school makes us wear sneakers. A nossa escola faz com que a gente use sneakers. Para você ter que falar, nós temos que usar tênis, ok? Da número 2 até a número 6, pausem a aula, o vídeo, e tentem resolver, tá? Assim que vocês retornarem, obviamente, né? Pausou, aí agora a gente vai analisar, tá? Então, pausa e tenta resolver. Voltando ao vídeo, para quem já pausou e despausou e a gente já voltou, enfim.
A número 2. Our teachers make us study for tests every week. Nossos professores fazem com que a gente estude para os testes toda semana. Nós temos duas opções. A letra A está dizendo, nós temos que estudar para os testes toda semana. E a letra B, nós não temos que estudar para os testes toda semana. Então, o que a gente teria que marcar? Letra A, we have to study for tests every week, tá? Quem tiver dúvida de vocabulário, escreve aí o que eu estou falando, o que eu estou traduzindo para vocês. Have to, ter que. Então, quando for let é porque pode. Can, o let é mais associado ao can, como no número 1. A 2 já é obrigação. Make us study. Então, we have to study. A gente tem que estudar porque eles fazem com que a gente estude toda semana. A 3. We aren't allowed to talk loudly in the library. Quer dizer, nós não temos essa permissão de falar alto na biblioteca. We aren't allowed to talk loudly in the library. Então, duas opções. We can't talk loudly ou we can. Se falou we aren't allowed, tem que ser we can't talk loudly, ok? Número 4. Our teachers don't let us eat in class. Nossos professores não deixam a gente comer em sala. Então, don't let us. Pega o don't, é uma negativa. Não deixam. Aí você vai optar o quê? Can ou can't. Mesmo que você não soubesse que o complemento era comer em sala, você está vendo que tem uma negativa. Don't. Ah, aqui é porque não deixa alguma coisa. Então, você vai associar o can't, tá? A número 5. My school doesn't make us wear a uniform. Uniforme é uma palavra transparente. Uniform. Doesn't make, não faz. Então, a escola não faz a gente usar o uniforme, né? No caso, a gente usa, vocês usam, mas nesse exemplo aqui. Então, você tem duas opções. Letra A, we don't have to wear a uniform. Nós não temos que usar um uniforme. Ou letra B, we have to wear a uniform. Então, se a escola não proíbe, vocês vão dizer we don't have to wear a uniform. A gente não tem que usar um uniforme, ok? E a última, we aren't allowed to take pictures in school. Nós não temos a permissão, não podemos tirar fotos na escola. Então, duas opções. We don't have to take pictures e B, we can't take pictures. A letra A, nós não temos que tirar fotos. É uma desobrigação. Aqui a gente não tem que tirar foto. E a letra B está dizendo, nós não podemos. Então, aqui, não somos permitidos é porque nós não podemos. We can't. Número 4, vocês vão completar essas frases aí, usando a afirmativa ou negativa desses 3 verbos que a gente acabou de estudar, que a gente está estudando agora. O be allowed to, let e make, ou let me ou make me, dependendo aqui do exemplo. Então, entre parênteses está com um check quando for affirmative, está com um xizinho quando for negative, tá? Então, na número 1 tá feita pra gente. A menina tá aí dirigindo e tá dizendo Emily's passed her driver's test, so passed. Ela passou no teste de direção, então ela pode dirigir. She is allowed to drive. Qual vai ser a construção dessa quando vocês tiverem que usar allowed to? Vocês estão vendo que lá em cima, no título, diz be allowed to. Estão vendo aqui quando diz be allowed to? Coloquem aqui em cima do be, ou no caderno, ou no livro, coloquem assim, ó. O am, is ou are. Vocês vão sempre usar am allowed to, is allowed to ou are allowed to,
tá? Então, por isso aqui que tem que ter o is, porque é ela. She is allowed to drive. Pausem, façam do número 2 até o número 5 e corrijam, tá? A gente tem tanto no gabarito quanto aqui no vídeo. Então, corrigindo já, para quem já pausou e já fez, né? Voltando. My sister says I can use her tablet. Eu posso usar o tablet dela. Então, se ela diz que eu posso, eu vou dizer, ela sempre o quê? She always, ela sempre, tá positivo. Borrow é pedir, pegar emprestado, anotem aí. Então, se ela diz que eu posso usar o tablet dela, qual desses três que eu vou usar? She always, se dissesse I, seria I'm allowed to borrow it. Mas aqui não tem o I, tá dizendo she. Então, ela deixa que eu use, ou então, ela permite que eu pegue emprestado. She lets me borrow it, ok? Para quem tá com dúvida, ou quando eu falo tiver alguma dúvida do que eu estiver dizendo, vou colocar lá na página 27, no gabarito que vocês têm, olha aqui, página 27, o 1 e o 3 e o 5 lá que a gente fez, no quadrinho o let's e o make, o número 3 que nós debatemos também, falei com vocês, o número 4, esse aqui que a gente tá. Então, esse lets me borrow, ela me deixa pegar emprestado. Se fosse no sujeito, ao invés de she, fosse I, aí você usaria I'm allowed to borrow, tá? Então, a gente vai ter que prestar atenção em quem é o sujeito dessa frase para dizer se eu tenho a permissão de ou se a pessoa é quem deixa. Se eu tiver a permissão dele, eu vou ter que usar be allowed to. E se eu quiser falar que ela é quem deixa, eu vou ter que usar o let. Ok? A número 3. We have to walk inside school. Nós temos que entrar, quer dizer, nós temos que andar dentro da escola. Ou seja, é que a gente não pode correr. Ok? Então, eu vou dizer nós não podemos correr. We can't run. Qual seria o sinônimo de can't run? Que nós que não podemos. Nós não temos essa permissão. Então, eu vou dizer we aren't allowed to run. Compartilhando novamente aqui com vocês, ó. Então, eu vou dizer we aren't allowed to run. Eu vou deixar aqui porque deduzindo que vocês já pausaram e já fizeram o exercício, tá? A número 4, I don't have to clean the kitchen. Eu não tenho que limpar a cozinha. Então, eu vou dizer my parents. Se eu não tenho que limpar, eu vou dizer que meus pais me fazem limpar a cozinha. Make me clean. Não, eu vou usar a negativa. Don't make me clean. Aqui, ó, o don't. Né? Então, eles não me fazem limpar a cozinha. Ok? E na número 5, para finalizar, vou até colocar em negrita aqui para vocês, a 5, I can't ride a motorcycle, but my brother has a license. Eu não posso, mas meu irmão tem uma licença. Então se eu estou falando dele, he is allowed to ride one. Então ele tem essa permissão, lhe é permitido que ele dirija uma, ok? A número 5... Não olhem para essas respostas aqui para quem ainda não fez, né? Vocês vão pausar o vídeo novamente e tentar fazer. E escrever frases verdadeiras, true sentences, de acordo com o que vocês podem ou não fazer em casa, ou de acordo com o que os pais de vocês obrigam vocês ou não a fazer. A número 1 já está feita. Está usando como sujeito my dad, em relação a mim, né? E do chores. Então, se você tem que fazer tarefas em casa, você vai dizer my dad makes me do chores. Se você não tem que fazer tarefas, você vai dizer my dad doesn't make me do chores. Não tem o at home aí, mas enfim, tá? A número 2.
Eu ficar na cama até tarde nos domingos. Estou traduzindo bem literal, tá, galera? Então, I stay in bed. Você pode ficar na cama até tarde nos domingos? Beleza, se você pode, o que você vai usar desses três aí? Eu faço ficar na cama, eu deixo ficar na cama ou eu tenho essa permissão? Então, você vai dizer I'm allowed to stay in bed late on Sundays. Pausa para fazer e depois corrige o que eu estou explicando, tá? Voltando lá, ó, vocês têm isso aqui, mostrando mais uma vez. I'm allowed ou not allowed to stay in bed, tá? A número 3, sorry. My parents, agora já não sou eu, são meus pais que me fazem ou me deixam ficar até tarde acordado no sábado à noite. Então eu vou dizer, meus pais me fazem ficar acordado até tarde. Não, fica aí sentado acordado assistindo. Não, eles não vão obrigar que a gente fique acordado. A gente vai dizer o quê? My parents let me. Ou vocês vão dizer don't let me. Aqui, ó. Isso é para cada caso aí. Ih, deu ruim aqui. Mas vocês vão colocar, eu queria colocar vermelhinho. Vocês vão colocar aí de acordo com o que vocês podem ou não. Se os pais de vocês deixam vocês ficarem até tarde acordados, let me. Se eles não deixam, don't let me. A número 4, my mom, aí também é em relação. A mãe me deixa limpar meu quarto. Ela permite que eu faça isso ou ela me faz limpar meu quarto? Ela faz com que eu limpe meu quarto. Aí acho que é obrigação, né, galera? Minha mãe faz com que eu limpe meu quarto. My mom makes me clean. Se sua mãe não faz isso com você, você tem uma pessoa que faça isso para você ou ela mesma faz com todo amor e carinho, né? Você vai dizer doesn't make me clean. Muita gente, às vezes, não faz a cama, não faz as coisas quando está em período de aula. Alguns pais até não exigem, por conta de saber que vocês pegam cedo, saem correndo, enfim. Não é desculpa, né? Que vocês têm que acordar um pouquinho mais cedo, fazer a cama, fazer tudo e já sair na boa. Mas, agora, nesse período de quarentena, muita gente está tendo que ajudar, ou está podendo, né? Está tendo mais possibilidade de ajudar pai, mãe, seja lá quem for em casa, a fazer as tarefas, tá? A número 5, então. I go for sleepovers on the weekend. Sleepover é dormir uma noite fora. Então, se você pode, você vai dizer I'm allowed. Se você não pode, você vai dizer I'm not allowed, tá? Vai depender de cada um. E a última, my parents me watch TV in the morning before school. Eles me obrigam a assistir TV de manhã antes da escola? Não, então não é o make. Eles deixam que eu assista a TV antes de ir para a escola? Aí sim ou não, eles podem deixar ou podem não deixar. Então a gente vai usar o let. Ou você vai dizer let me ou don't let me watch TV in the morning, ok? Então é essa a ideia. Aqui embaixo diz metro, página 110, né? Aqui, ó, tem novamente lá atrás uma outra parte, tá? Eu vou sinalizar aqui para vocês que eu já coloquei no gabarito. Essa primeira parte foi do puzzle e a segunda parte é essa em relação à página 27. Tem aqui, ó, tá um pouquinho mais para baixo, página 110 tá aqui, essa parte do puzzle e essa parte aqui de baixo. E também foram exercícios em relação à gramática. Tem a página W12, a W3 de vocabulário eu já falei, já tá aqui o gabarito, tá? E a página W12, vão lá atrás, no final do livro de vocês, vocês vão ver que é a parte de gramática, tá? O primeiro exercício, na verdade, a gente tem uma curta explicação aqui, uma breve explicação. Depois tem o exercício 1 para você usar o let ou o allowed só. O número 2,
vocês vão pegar essas expressões que estão em verde e vocês vão transformá-las para esses verbos que a gente está aprendendo. Então, ele vai dizer para você usar com a forma correta do make e fazer qualquer outra mudança que seja necessária, tá? Então, vamos fazer pelo menos um de cada juntos para vocês darem uma olhada aí, tá? A primeira, então, número 1, I'm allowed to go to the party. A 2 é uma pergunta. Do your teachers use cell phones in class? Seus professores deixam... Porque o allow é só quando tiver verbo to be na frase. Aqui não tem verbo to be, tá? Já tô dando a dica, né? Quais que a gente vai usar o allow aí? É só procurar o que tem verbo to be. A número 1 tem, a número 4 e a número 6. As demais não tem verbo to be. Então, a gente vai dizer, vai perguntar, do your teachers let you use cell phones? We don't let people eat their own food in our coffee shop. Nós não deixamos as pessoas comerem a comida deles no coffee shop. You aren't, se aqui tem verbo to be, vai ser para usar o allowed. Você não tem permissão de usar a calculadora na prova, tá? Então, mais uma vez, mostrando a vocês, aqui estão as respostas dessa página W12, tá? Aqui, ó. A primeira, do your teachers let, we don't let people, a 4 e a 6 que eu falei para vocês, ó, com allowed. Então, façam esse exercício, o gabarito tá aqui. O número 2. Número 2 tá assim. My mom says I have to clean my room. Então, eu vou dizer, my mom makes me clean my room. Minha mãe diz que eu tenho que limpar meu quarto. Então, ela me obriga a limpar meu quarto. She makes me clean my room. A número 2. Do your teachers tell you to do a lot of homework? Seus professores falam para vocês fazerem muito dever? Do your teachers make you... Não pode ser o let, deixam. Não tem verbo to be para você usar allowed. Então, você vai dizer... Eles dizem a você para fazer muito dever de casa? Do your teachers make you do a lot of homework? Eles fazem para vocês, eles fazem com que vocês façam muito dever de casa? Então, aqui, ó, na número 2, aqui, ó, do your teachers make you do, tá? Então, vocês vão aqui completar esse exercício. O gabarito tá aqui. Tem o exercício 3, que é um texto pequenininho. Esse número 3, inclusive, foi questão da prova o ano passado. Foi um texto bem semelhante. Eu coloquei numa questão da prova bimestral dos alunos ano passado, tá? Em relação a isso aqui. Então, vocês têm que usar ele. How are you? Vamos ler rapidinho, né? I'm staying with my Uncle Pete. And I'm having a great time. He's much more relaxed than my parents. Ele é com meu tio, ele é muito mais relaxado que meus pais. E ele me deixa fazer tudo o que eu quero. Então, não é ele me obriga. He lets me do whatever I want. Or what I want. A 2. My parents always, meus pais sempre me fazem começar meu dever de casa às 5 horas. Então, aqui, ó. Always make me, tá? Então, essa parte aqui é exatamente o vocabulário do número 3, da página W12. E aí ele continua dizendo, mas o Uncle Pete, tananana, eu relaxar primeiro. Let me relax first. And olha aí quando tem verbo to be, é o allow. And I'm allowed to have dinner on the sofa. E eu tenho permissão, eu posso jantar no sofá. Na sua casa, provavelmente seu pai e sua mãe não vão deixar, né? Mesmo que deixem, enfim. O tio Pete deixa e os pais dele não deixam. My mom always, minha mãe sempre comer na mesa e ela não assistir TV quando a gente está comendo. Então, minha mãe sempre
Always makes us, ela faz com que a gente coma na mesa e não deixa a gente assistir TV quando está comendo. I'm, olha aí o allowed. Eu posso convidar meus amigos para virem aqui esse fim de semana. E aí ele está falando do tio. Uncle Pete, tio Pete também me deixa, lets me borrow his Xbox. Deixa que eu pegue emprestado o Xbox. Galera, então é isso, tá? E aqui manda a gente voltar para a página 27, tá? Aqui em cima do livro de vocês fala go back to page 27 and so on. Então essa semana foi isso, a primeira parte da unidade 2. E na próxima aula, nas próximas 2 aulas e na próxima semana a gente vai estar vendo o restante da unidade 2, tá ok? Se tiver dúvida, se essa parte ficar confusa, tiver alguma dúvida em algum exercício, manda por e-mail, manda pelo zap para o representante ou para os representantes e me deixem saber. Let me know your doubts, okay? Your questions. A propósito, lembrem-se do vídeo que eu falei com vocês no final do segundo vídeo, no final da aula passada, né? Para vocês fazerem um vídeo falando sobre o que vocês, how you spend your time with your parents in the quarantine or quarantine, ok? Dependendo da localidade, vai ter essas duas pronúncias. Então me digam, mandem o vídeo de vocês, tá? Fiquem quietinhos em casa, ajudem os pais, muita paciência nesse momento, tá bom? E eu acredito que vocês estejam com saudade da escola. A gente também tá, de todos vocês. Não tem sido momentos fáceis, pelo contrário, mas a gente tá aí, a gente tá junto, ok? See you. God bless you.